Olá pessoal, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui ao nosso Papo Dedilhado. E o nosso papo de hoje é sobre o campo harmônico. Será que ele ajuda ou atrapalha o músico? O que você acha? Muita gente acaba achando que ele atrapalha e não estuda o campo harmônico, e não é legal, porque o campo harmônico é super necessário para o entendimento do músico, o crescimento do músico. Porém, o campo harmônico pode atrapalhar sim, e também pode ajudar. Depende da forma que você está estudando. Então, nesse bate-papo, eu vou mostrar os erros que as pessoas cometem estudando o campo harmônico, para você parar de estudar errado, e também vou dar umas dicas aqui de como estudar o campo harmônico na prática, corretamente no violão. Então, se liga aí, porque esse bate-papo tá show de bola. Mas antes, não esqueça de dar um like lá embaixo, compartilha essa aula com a galera toda aí, não esqueça também de hypar esse vídeo que é importante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, como eu falei lá atrás, o campo harmônico vai atrapalhar se você estudar errado. Muita gente acaba estudando errado por falta de conhecimento, é claro, principalmente quem está começando a tocar violão ou guitarra, qualquer instrumento harmônico, e acaba entrando no caminho errado e acaba achando que o campo harmônico que está atrapalhando, e não é. É a forma que você está estudando. Para a gente estudar o campo harmônico mais a fundo, mais completo, é necessário estudar a harmonia. Porque através do estudo da harmonia, você estuda os porquês. Por que que a sétima é maior? Por que que a sétima é menor? Por que que o acorde fica menor? Como chegar nos acordes, os intervalos, função de cada grau. Tudo isso é um estudo da harmonia. Porém, a gente pode também estudar o campo harmônico de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, que é a forma que a grande maioria das pessoas estudam. Mas se você quer estudar mais a fundo, precisa estudar harmonia. Primeiro eu vou mostrar o erro, e em cima de cada erro eu vou falar a forma correta que deve ser estudado, e vou passando algumas dicas aqui top também. O primeiro erro é quando o músico quer decorar os acordes do campo harmônico. Não funciona. Porque o campo harmônico tem várias tonalidades, então você não pode decorar os acordes. Por exemplo, Sol, Sol com sétima maior. Eu decorei que o primeiro grau é Sol com sétima maior, o segundo lá menor com sétima, o terceiro Si menor com sétima, e assim vai. Quarto grau, Dó com sétima maior. Mas quando você precisa mudar de tom, aí cai no problema aqui que você não sabe mudar de tom, porque você decorou pelo nome dos acordes, isso não funciona. Então você precisa estudar a estrutura de cada grau do campo harmônico, tá bom? E parar de decorar. Então, primeiro grau e quarto graus com sétimas maiores, se for levar sétima. Segundo grau, terceiro grau e sexto grau do campo harmônico são acordes menores com sétimas menores. Sempre, qualquer tonalidade que você estiver. Tá bom? O quinto grau também é um acorde maior, porém a sétima dele vai ser menor se você for utilizar a sétima. Sempre. Então, por exemplo, eu estou em Lá maior. O quinto grau de Lá maior é em Mi. Então, esse Mi vai estar com sétima. Sempre. Você não precisa decorar. Você tem que estudar a estrutura de cada grau do campo harmônico. E, por último, o sétimo grau do campo harmônico é um acorde menor com sétima e quinta diminuta, com essa estrutura, em qualquer tonalidade. Por exemplo, Sol com sétima maior. E esse sétimo grau, ele é um acorde meio diminuto, ou menor com sétima e quinta diminuto, como eu acabei de falar. Ele fica do ladinho aqui da tonalidade, com essa forma aqui. Então, qualquer lugar que você estiver, vai ser essa forma aqui também, partindo da sexta corda. Si, primeiro grau. Então, quem é o sétimo grau? Está aqui do lado. Mesmo que você não saiba o nome do acorde, você sabe que ele está aqui do ladinho e a estrutura dele é essa, e você consegue mudar de tom com mais facilidade. O segundo erro da galera aí que vai estudar o campo harmônico é estudar os intervalos do campo harmônico, os acordes sequenciados.
Não façam isso, porque as músicas não acontecem assim. Então você precisa conhecer o intervalo do campo harmônico, das estruturas, dos acordes do campo harmônico, de uma maneira diferente, que eu vou passar daqui a pouco. A galera estuda assim, por exemplo, ó, Fá com sétima maior primeiro, depois segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau. E acaba estudando sequenciado, dessa forma assim, ó. Pode parar de estudar assim, porque não vai dar certo, porque as músicas literalmente não acontecem desse jeito. A grande maioria das músicas acontecem alternadamente os acordes. Então você tem que estudar também assim e conhecer o campo harmônico de uma maneira diferente. Então a primeira dica aí, você trabalhar com os acordes e conhecer a estrutura dos acordes na extensão toda do braço do instrumento, mais próximo da onde você estiver. Por exemplo, Sol com sétima maior. Segundo grau, tom depois. Depois do terceiro grau, ele vai estar do lado aqui, ó. Depois o quarto grau está embaixo do primeiro. Você não precisa ir lá longe do braço do seu instrumento para você estudar. Com isso, você conhecer bem a localização das estruturas do campo harmônico. Como eu acabei de falar, terceiro grau está aqui do lado. Então, meio tom depois, quarto grau. E você percebe que o quarto grau está embaixo do primeiro aqui. Primeiro grau está aqui, quarto grau está aqui. Então, aonde você estiver, se eu estiver, por exemplo, de novo no si bemol aqui, primeiro grau, o quarto grau vai estar onde? Embaixo. Assim é a forma correta de estudar. Você não precisa decorar e nem precisa inicialmente saber o nome. No caso aqui é Mi bemol, mas você não precisaria saber. O importante é saber que ele está embaixo e você conseguir fazer esse quarto grau com mais facilidade. Então, cheguei no quarto grau aqui de novo. Primeiro grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau está um tom depois. E um tom depois eu tenho sexto grau, que também eu consigo encontrar esse sexto grau um tom e meio atrás do primeiro grau. Então eu estou no primeiro, um tom e meio atrás, ó, meio, e um tom Mi. Então, Mi menor é o sexto grau de Sol. Se eu estiver em Lá maior, Lá com sétima maior, mas é o primeiro grau. Então quem é o sexto grau? Um tom e meio atrás, meio, um. E a estrutura você já aprendeu que é menor com sétima, então você já aprende a localização dos graus. E isso você vai fazer com todos os graus, mesmo que a tonalidade comece na quinta corda, por exemplo. Eu comecei em Ré, o tom da música é Ré, então um tom e meio atrás, eu acho que é o sexto grau, é o mesmo estudo, meio, um, acorde menor com sétima. E uma coisa legal aqui, que é uma dica, em cima desse sexto grau, eu acho o terceiro grau menor da tonalidade que eu estou, no caso é o Ré. Então, Fá sustenido menor com sétima. E meio tom depois, pelo estudo, eu tenho o quarto grau com sétima maior. Quarto grau que é o Sol. E um tom depois, quinto grau. E assim eu vou achando. E um tom depois eu acho também o sexto grau aqui. Além dele estar aqui na sétima casa, eu também tenho aqui. Com isso, você não decora. Você pega um acorde aqui, sabe que o sexto grau está aqui ou está aqui, porque você estudou. Então você toca em qualquer tom com mais tranquilidade. Claro que exige treinamento e estudo, mas o músico, para ficar bom e ficar melhor, ele precisa estudar. Então pare de decorar, que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante, tá bom? Galera, não esqueça também, uma coisa importante aqui, se você quer melhorar seus estudos aí, eu tenho alguns cursos legais aqui, tem curso de harmonia, curso também de arranjo, tem curso de teoria musical também. Não esqueça também de dar um like lá embaixo, compartilhe essa aula aí, esse vídeo com a galera toda, esse bate-papo com a galera toda. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também não esqueça de hypar esse vídeo aqui também, que é muito interessante, tá? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Até o próximo bate-papo aí, se Deus quiser.